Bom dia, tudo bom? Que nessa manhã o Espírito Santo possa reinar no seu coração. Você gosta de esperar? Você é uma pessoa paciente? Hoje vivemos num mundo que está tão corrido que muitas vezes a gente não quer esperar. A gente não quer ficar na fila de um banco, a gente não quer ficar numa fila de um supermercado, de uma casa lotérica. Muitas vezes, até para comprar um pão, a gente não quer ficar na fila do pão. Como eu digo, a vida está tão corrida que muitas vezes não temos tempo para ficar esperando. Mas a passagem dessa manhã que eu trago para nós meditar, ela está no livro de Isaías 40, capítulo 40, versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Que lindo esse versículo. Jesus está falando aqui que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas de águia, correm e não se cansam e não se fadigam. Você tem esperado no Senhor? Muitas vezes a gente tem algo na nossa vida que nós precisamos resolver para ontem. Muitas vezes colocamos aquilo na mão de Deus e mesmo assim ficamos impacientes. Quantas vezes eu já orei pedindo algo para Deus e eu ficava impaciente porque muitas vezes eu precisava da resposta de Deus naquele momento ou para aquele dia, ou eu estava numa angústia tão grande que eu precisava que Deus me respondesse naquele momento. E não é assim desse jeito. Quando colocamos algo na mão de Deus em oração, Deus, Ele tem 3 respostas para cada um de nós. Ele fala assim: sim, não ou espera um pouco. Quando Deus fala sim, é uma bênção, porque Ele sabia que nós precisava daquilo para aquele momento. Quando Ele fala não, é uma bênção também, porque Deus sabe que se Ele desse aquilo para a gente, ou se Ele fizesse aquilo naquele momento, não ia ser legal para a gente. Quando Deus fala espera, é porque não é aquele momento. E aí a gente precisa aprender a esperar. Pergunto para você hoje: por mais que você não tenha tempo nem paciência para esperar em uma fila, você precisa ter paciência para esperar no Senhor. Deus, Ele é um Deus que Ele não faz nada corrido. Deus, Ele não sai atropelando tudo. Deus, Ele tem hora, tempo e o momento certo para cada coisa. E quando Deus fala para a gente esperar no Senhor, é porque Ele sabe que aquilo para a gente vai ser bom. Deus, muitas vezes, Ele quer testar a nossa fé, a nossa confiança. E muitas vezes, a nossa fé e a nossa confiança, ela está sendo testada de uma forma que muitas vezes, da forma que a gente tem reagido àquilo, não tem agradado a Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu peço as coisas para Deus, quando eu vejo que está demorando, eu fico reclamando. Pô, Senhor, mas o Senhor não vai me atender? Ou mesma coisa eu falo, o Senhor não me ouve. A minha oração não passou do teto, então Deus não me ouviu. Muitas vezes a gente é impaciente com as coisas de Deus. Nessa manhã, o que eu quero trazer para a gente hoje por mais que nós não tenhamos tempo nem paciência para estar na fila de um supermercado ou de uma casa lotérica ou até mesmo para comprar um pão no mercado, nós devemos pedir a Deus para nos dar paciência para que nós possamos esperar no Senhor. Uma coisa eu falo para você e para mim também: a melhor coisa é quando temos paciência para esperar no Senhor. Quando Ele traz a resposta daquilo que precisamos, você ficará feliz, porque você vai ver que foi naquele momento certo que você precisava daquela resposta. Foi naquele momento certo que foi bom você esperar no Senhor. Nessa manhã, Deus fala para você: filha, filho, espera em mim, porque eu sei qual é o momento e a hora certa.
de te dar aquilo que você precisa. Que Deus te abençoe nessa manhã.